Bom dia, 1001 e 1004. Eu postei umas atividades para vocês, né? E resolvi fazer algumas das correções, tá certo? Não vou corrigir todas porque não acho viável, tá bom? Qualquer dúvida me aciona, não sei como ainda. Pergunta para quem, né, que ela responde. Na número 1 foram dados dois conjuntos. Eu acho que não é dúvida para vocês mais, mas é bom revisar. Eu pedi o conjunto A união com o conjunto B. Conjunto A união com o conjunto B, o que é? É juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, a gente vai unir todos os elementos de A com os elementos de B. Elemento A, B, C, D, E, F, G. Aí eu vou olhar aqui. O B já apareceu. Então, eu não vou repetir. O D também apareceu. O G também. O H não tem. Então, eu vou colocar H e I. Isso é a união B, né? Lembrando que união, a gente usa a conjunção ou, né? Elementos de A ou elementos de B. A união C, eu acho que era até desnecessário, mas vamos lá. A, B, C, D, E, F, G. Coloquei todos os elementos de A. Aí eu vou no conjunto C. Quem tem no conjunto C? O E, o F, o M e o N. Tem alguém aqui já? Já tem o E e tem o F. Então, só vou acrescentar M e N. Correto? A menos B. O que é o conjunto A menos o conjunto B? Eu quero elementos de A, mas que não pode ser elementos do conjunto B. O A é exclusivo de A, o B não, então ele não entra no assunto. O C é exclusivo de A, o D não, o E é exclusivo de A, o F também, o G não. Então, quem é A menos B? São os elementos A, C, E e F. Acaba por aqui. Na letra D, aí tem as outras, né, parecidas, que eu não vou resolver, mas se for necessário, eu envio o gabarito, as respostas. Eu quero A menos B, que já está pronto, menos, ou melhor, união com o conjunto B menos A. Então, o que eu quero? O conjunto A menos B. Eu vou colocar ele aqui, ó. A, C, E, F. União com o conjunto, não é o conjunto B e não é o conjunto A. É o conjunto B menos o A. Então, eu vou lá. B tem aqui e tem lá. Não quero. D tem aqui e também tem aqui. B menos A tem que ser exclusivo de B. G tem aqui e tem aqui. O H é exclusivo de B e o I também. Então, B menos A é o conjunto formado pelos elementos H e I. Como é união, eu vou juntar os elementos do primeiro, que é A menos B, com os elementos do segundo, que é B menos A. Vai ficar A, C, E, F, H, I, ok? Tomara que vocês estejam lembrando aí, né? Se não, pergunte. Questão 2 é muito parecida, só que os elementos são números, né? A interseção B. A interseção é acionada pela conjunção E. Elementos de A e também de B. Tem que repetir. A interseção B. Quem é que está no A e no B? 0 não, o 3 não, o 4, o 5 e o 6. Não é isso? Repete, ó. 4 e 4, 5, 5, 6, 6. O 7, o 8, o 0 e o 3 não. Então, 4, 5, 6 são elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Olha a conjunção aparecendo. Pertence a A e também pertence a B. Na letra H, eu quero a interseção
de A interseção B, que já está pronto. Então, vou só repetir. 4, 5, 6. Interseção com conjunto C. Conjunto C é 0, 3, 6, 9 e o 10. Quem é a interseção? É que tem em A interseção B e também tem no C. 4, não tem. 5, não. 6 aparece nos dois, ó. 6 e 6. Então, A, primeiro conjunto interseção com conjunto C, é o conjunto unitário formado pelo elemento 6. Próximo, A união B, interseção com conjunto C. Vamos fazer primeiro esse conjunto aqui, ó. A união B. Eu vou repetir todos, tá? Vou colocar 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos juntar o B. O 2 não apareceu ainda. O 4 já. O 5 também. O 6 também. Falta o 9. Então, isso aqui é A união B. Eu quero a interseção com qual conjunto? Com o conjunto C, que a gente pode repetir aqui ou poderíamos ir direto. 0, 3, 6, 9 e 10. Quem é a interseção que aparece em um e no outro? Quem é que aparece? 0, o 3, o 6. Vamos lá, né? Vamos escrever que vai ficar melhor. 0, 3, o 4 tem aqui, não tem aqui. O 5 tem aqui, não lá. O 6 tem nos dois. 7 não aparece aqui. O 8 não aparece. O 2 também não. O último, o 9. Tranquilo? Acho que deu para dar uma relembrada aí. As próximas duas questões é resolução de problema, que a gente vai usar o diagrama de Venn, tá bom? Primeiro problema fala que uma escola de línguas, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Acho que tá muito pequeno. Como vocês têm aí, pode acompanhar daí mesmo, né? Uma escola de línguas tem 630 pessoas. 350 delas estudam inglês, 210 estudam espanhol e 90 estudam as duas matérias, inglês e espanhol. Pergunta-se: o ideal é que você faça o diagrama, né? Eu coloquei I para inglês, E para espanhol. A gente tem um total de 630 pessoas. Só que 350 estudam inglês. Então, lá no inglês, ó, coloquei 350. Quantas estudam espanhol? 210. 90 estudam as duas matérias. Aí eu tenho que achar a interseção dos dois. A interseção tá aqui no meio, ó. Por quê? Daqui para cá, pessoas estudam inglês. Tem um tanto aqui que estuda inglês e tem outro tanto que estuda espanhol. Então, são quantas que estudam as duas? 90. Tudo bem? Pergunta-se quantas pessoas estudam apenas inglês. Apenas inglês tem que ser quem está no grupo aqui, ó. Só o de lá. Porque o do meio estuda inglês, mas também estuda espanhol. O que eu vou ter que fazer para descobrir quantas estudam apenas inglês? Subtrair. Quem estuda inglês, menos quem estuda também o espanhol. Então, é 350 menos 90. 0 menos 0, 0. 15 menos 9, 6. 2. 260 pessoas estudam apenas inglês. 260 pessoas. Letra B. Quantas pessoas estudam apenas espanhol? Eu não quero pessoas que estudam espanhol e inglês. Eu quero que estude apenas o espanhol. Então, é 210 menos os 90, que também estudam o inglês. 0 menos 0, 0.
11 menos 9, 2. 120 pessoas estudam apenas espanhol. Letra C. Quantas pessoas estudam apenas inglês e espanhol? E agora, hein? Estudam apenas inglês e espanhol. É a interseção, não é? Dos dois. Quem é que estuda inglês e espanhol? 90 pessoas estudam apenas inglês e espanhol, certo? Letra D. Quantas pessoas não estudam nenhuma das duas línguas? Primeiro, você tem que lembrar que é um total de 630 pessoas, mas não foi dito que todas elas estudam inglês ou espanhol. Quem é que estuda inglês ou estuda espanhol ou estudam as duas? Basta eu somar, não é isso? 260 mais 90 mais 120. Mais 90. 0, 11, 17. Então, são 470 pessoas ou estudam só espanhol, ou estudam só inglês, ou estudam inglês e o espanhol. Para eu descobrir quantas não estudam, é 630 menos os 470. 0, 13 menos 7, 6, 5 menos 4, 1. Então, 160 pessoas não estudam nem uma coisa, nem outra. Vamos para a questão 4. Ela é um pouco mais complexa, porque ela aparece 3 diagramas. São 3 esportes. Futebol, que eu chamei de F, basquete, que eu chamei de B, e vôlei, que eu chamei de V. Vamos tentar localizar lá as informações. Em uma pesquisa realizada com 50 pessoas, total de pessoas, eu aconselho a anotar, total, 50 pessoas. No total de 50, foi feita a pesquisa para saber que esporte elas apreciam entre o futebol, o basquete e o vôlei. O resultado foi o seguinte: 23 gostam de futebol. Futebol tá aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Então, tem gente que gosta de futebol e gosta de basquete, que gosta de futebol e também gosta de vôlei, e que gosta de futebol, gostam de basquete e também gostam do vôlei. Porque aqui você pode perceber que tem as 3 cores, ó: azul, o lilás e o preto. Quer dizer, tem elementos dos 3 conjuntos. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantas pessoas gostam de futebol? 23. 18 de basquete. Vou colocar aqui, 18. Depois, 14 gostam do vôlei. 10 gostam de futebol e de basquete. Onde é que tem a interseção entre futebol e basquete? Basquete em preto, futebol em azul. Então, onde aparece somente preto e azul, ó, tá vendo que é aqui? Então, gosta de futebol e de basquete. Quantas pessoas gostam de futebol e de basquete? 10. Correto? Depois, ele diz que 9 gostam de futebol e vôlei. Futebol com vôlei. Eu tenho que tirar aqui, porque aqui aparece do basquete, ó. Então, aqui vai ficar a interseção do futebol com o vôlei. Ó, vôlei com futebol, nessa interseção. São 9. E ele continua. 8 de basquete e de vôlei. Basquete com vôlei, tá aqui. São quantas pessoas? Já esqueci, 8. E tem um grupo que gostam das 3 modalidades. Onde está a interseção de todos? Pode perceber, ó, azul, o preto e o lilás, que são 5 pessoas. Correto?
Então, já organizei a situação toda. Aí vem a primeira pergunta. Quantas pessoas gostam somente de futebol? Quando ele coloca que 23 gosta de futebol, aqui, ó, tá repetindo pessoas, tá certo? Porque se eu somar tudo isso, 10 mais 9 mais 5 mais 23, vai dar mais que 23. Concorda? Então, o que que eu tenho que fazer? Esse 5 aparece aqui e aparece aqui, ó. Porque quem gosta de vôlei e futebol pode ser pessoas também que gostam de vôlei, futebol e basquete, correto? Então, essas 5 pessoas, ela está repetindo, né, 4 vezes. O que que eu vou ter que fazer? Subtrair, ó. 9 menos 5 dá 4. 10 menos 5, que dá 5. 8 menos o 5, que também vai dar um total de 3. O que que eu fiz aqui? Eu eliminei. 4 pessoas gostam de futebol e vôlei, mas não gostam do basquete. 5 pessoas gostam de futebol e basquete, mas não gostam do vôlei. E quem é que gosta de vôlei e basquete e não do futebol? 3. Ainda assim, na primeira pergunta, quantas pessoas gostam somente de futebol? Concorda? Esses 5, pensa, eles gostam de futebol? Gosta. E esses 5? Gosta. E esses 4? Também, tá tudo dentro do conjunto azul. Mas a pergunta é: gostam apenas do futebol? Para saber quem gosta só do futebol, eu preciso descobrir o grupo que está aqui, ó. Não é? Só nessa parte. Eu tenho que eliminar esta. E como que eu vou eliminar? Soma 5 mais 5, 10. Com 4, 14. Então, são 23 menos 14. 23 menos 14, 9. Então, quantas pessoas gostam apenas de futebol na letra A? 9 pessoas gostam apenas do futebol. Compreendido? Vamos para a pergunta B. Quantas pessoas gostam somente do basquete? Essas pessoas gostam de futebol, mas também gostam do basquete. Essas 5 gostam de tudo. Essas 3 gostam do basquete e do vôlei. Mas eu quero saber quem gosta só do basquete. Então tem que ser 18 menos a soma. 5 mais 5, 10. Com 3, 13. Então, 8 menos 3, 5. 1 menos 1, 0. Quantas pessoas gostam apenas do basquete? 5 pessoas. Tranquilo? Letra C. Quantas pessoas gostam somente do vôlei? É o mesmo procedimento. Só que agora, aqui, ó, a interseção, eu tenho que tirar a interseção com os demais. Então, o que sobra só para vôlei é essa parte aqui, ó. Concordam? E para ficar só essa parte, eu vou somar. 5 e 4, 9. 9 mais 3, 12. Então, é 14 menos 12. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Quantas pessoas gostam apenas do vôlei? 2 pessoas. Tudo bem? Tem outras formas de fazer que não diagrama? Tem. Mas eu acho a melhor maneira de fazer é com diagrama. A visualização é melhor, tá? Mas se você fizer do seu jeito aí, sem problema nenhum. Letra D. Quantas pessoas gostam somente de futebol e de basquete? Eu tenho que achar a interseção? O I é interseção. Então, encontra para mim a localização da interseção entre futebol com basquete. Quantas pessoas gostam somente de futebol e de basquete? Eu posso colocar esse? Não, professora. Por que que não? Porque esse 5 também gosta de vôlei.
Quantas pessoas gostam somente de futebol e basquete? 5. 5 pessoas. Letra E. É a letra E? É. Quantas pessoas gostam somente de futebol e de vôlei? Acho que eu errei. Qualquer coisa eu corto. Letra E. Gostam somente de futebol e de vôlei. Futebol com vôlei são 4. Letra F. Quantas pessoas não gostam nem de basquete, nem de vôlei? Não gostam nem do basquete, nem do vôlei. Dos esportistas, quem não gosta de basquete nem do vôlei, são as pessoas que gostam exclusivamente do futebol. Então, são 9. A letra G. Quantas pessoas gostam somente de futebol ou somente de basquete? Olha a conjunção ou. Ou é união. Quantas pessoas gostam somente de futebol ou somente de basquete? Somente de futebol, somente de basquete. 9 mais 5, 14 pessoas. E ainda tem a letra H, que eu tinha deixado ela para trás. Quantas pessoas gostam somente de futebol? Mentira. Quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes? Lembra, era um total de 50. Se eu somar aqui tudo, ó, 9 mais 5 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 5, eu acho as pessoas que gostam de praticar, não é isso? Então, ó, 5 e 5, 10. 14, 17. 19, 24. 24 mais 9, 33. Então, são 50 menos 33. E 50 menos 33? 33 para 47, para 50, 17 pessoas. Tudo bem? Espero ter esclarecido, ajudado a relembrar a matéria. E eu devo postar mais algumas atividades, tá bom? Tchau, bom dia a todos.